Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada de senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira presente, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 20ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito, seu secretário, que faça a leitura do expediente. Mensagem de número 26, ano 2014. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência e aos seus nobres pares o projeto de lei que tem como escopo estabelecer a responsabilidade contábil e de prestação de contas do Fundo Municipal de Transporte, instituído pela Lei de número 984, do dia 15 de dezembro do ano 2009. A alteração se torna indispensável, pois, na ocasião da elaboração da lei acima indicada, optou-se que a contabilidade do Fundo Municipal de Transporte seria gerida pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, o que engessaria a necessidade de ser criado um setor financeiro naquela unidade administrativa, aumentando o custeio e inviabilizando o uso dos recursos a serem captados na melhoria do transporte e do trânsito do município. Com a presente mudança, a Secretaria Municipal de Fazenda passará a gerir os recursos inerentes ao Fundo Municipal de Transportes, exercendo um controle mais eficaz em sua aplicação e gerenciamento, não ofertando aumento de despesas ao erário municipal, visto que estaremos utilizando a estrutura já existente na Secretaria de Fazenda. Assim, entendendo ser desnecessário maiores justificativas para a aprovação do projeto, adunado à presente mensagem por esta colenda Casa de Leis, através de seus integrantes, a cada dia contribui inestimavelmente para o desenvolvimento do nosso município em toda a sua dimensão. Apresento a Vossas Excelências e aos seus nobres pares protesto de elevada estima e profunda consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 28, ano 2014, estabelece a responsabilidade contábil e de prestação de contas do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito e dá outras providências. A Câmara Municipal de Piraí. Artigo 1º. Fica a Secretaria Municipal de Fazenda responsável pelas atribuições contábeis do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito do município de Piraí, instituído pelo artigo 23 da Lei de número 984, do dia 15 de dezembro do ano 2009. Artigo 2º. Ante o estabelecido no artigo 1º desta lei, a Secretaria Municipal de Fazenda deverá promover os atos estabelecidos no inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do artigo 25 da Lei de número 984 do ano 2009. Parágrafo único. Caberá ao titular da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito atender o dispositivo no inciso 7 do artigo 25 da Lei de número 984 do ano 2009. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Assinado Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal de Piraí.
Indicação de número 284, ano 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso das suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine junto à secretaria competente a necessidade urgente de realizar a reforma na passarela do bairro Asilo, neste município. A passarela acima mencionada encontra-se em péssimo estado de conservação, com seu piso quebrado, trazendo perigo aos munícipes, principalmente crianças e idosos que ali transitam. Face ao exposto e justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo Municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 7 de outubro de 2014, assina José Paulo Carvalho de Oliveira Russo. Indicação de número 285, ano 2014, os vereadores João Roberto Ladeira e José Paulo Carvalho de Oliveira Russo, no uso das suas atribuições, solicitam ao Poder Executivo a criação de um projeto de lei para o congraçamento dos idosos com idade ou igual ou superior a 60 anos, terem o benefício da gratuidade no uso do transporte coletivo na esfera municipal e intermunicipal. Tudo com base na lei de número 10.741, do ano 2003, em seu artigo 39, onde diz que aos maiores de 65 anos fica assegurado a gratuidade dos transportes coletivos, públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Inciso 3º. No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para o exercício da gratuidade nos meios de transporte previsto no caput deste artigo. Segue em anexo a minuta do projeto de lei do assunto em referência. Justificativa. A presente propositura tem como objetivo zelar pelo bem-estar da coletividade, na medida em que colabora com o envelhecimento saudável e em condições de dignidade, porque permite que a acessibilidade das pessoas idosas através da garantia da gratuidade no transporte público coletivo às pessoas maiores de 60 anos. Portanto, encontra fundamento no dever do Estado, da família e da sociedade de amparo da pessoa idosa, através da medida pretendida. É garantido a sua participação na comunidade, tal como determinado pelo artigo 230(1) da nossa lei orgânica. A proposta cuida da matéria de predominante interesse local, nos termos do artigo 30, parágrafo 1º da Constituição Federal. Aliás, a Carta Magna é expressa em seu artigo 30, ao dispor que compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial, em especial quanto à gratuidade da tarifa dos ônibus. O Estatuto do Idoso estabelece em seu artigo 9º, inciso 3º, a gratuidade dos transportes coletivos urbano e semi-urbano, no caso de pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos. Assim, se faz necessária a intervenção do poder público para a proteção tão especial bem jurídico, através de regra que imponha a gratuidade no transporte urbano coletivo para homens e mulheres com idade igual ou maior a 60 anos. Entendendo plenamente justificada esta reivindicação em apreço, esperamos de Sua Excelência, o Prefeito Municipal, o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 7 de outubro do ano 2014, assina João Roberto Ladeira da Costa e José Paulo Carvalho de Oliveira, vereadores. Cadê o ofício? Ofício de número 25.709, 21 de agosto do ano 2014. Senhor Presidente,
comunica a Vossa Excelência que, em sessão plenária do dia 21 de agosto de 2014, nos termos do voto do conselheiro José Maurício de Lima Nolasco, que examinou o processo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, referente às contas da administração financeira deste município, exercício do ano 2013, o Tribunal de Contas decidiu pela emissão de um parecer prévio favorável com ressalva sobre determinações e recomendações sobre as contas do chefe do Poder Executivo. Oportunamente serão encaminhados os autos do processo com o parecer prévio. Atenciosamente, Gardênia de Andrade Costa, secretária-geral das sessões. Certificado de reconhecimento. Este certificado está sendo conferido ao vereador Paulo César Leandro Simplício em reconhecimento às suas importantes contribuições à comunidade piraense, dedicação e consciência das necessidades do povo que lhe conferiu a missão do bem representá-los. Nós, vereadores e servidores desta casa, o parabenizamos pelos 2 meses de suplência nesta casa. Assina a todos os vereadores e todos os servidores desta casa. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, secretário da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores e o público presente. Bom, gente, a gente viu no último dia 5 esse retrato que veio das urnas, a eleição a nível federal, que também haverá segundo turno para a presidência da República. O retrato que veio, eu acho que a população tem uma grande gama de responsabilidade e acerto, porque a gente observa que foi feita uma renovação de 40% no Congresso Nacional, são pessoas que vão chegar lá em primeiro mandato, uma renovação também considerável, são 17 novos senadores que vai fazer parte, em primeiro mandato, são 17 novos, que vai realmente trabalhar dentro da política para que a gente vê a política atender os seus anseios e trazer aquilo que a população brasileira espera. Nós vimos, por exemplo, grandes discussões aí em termos de projetos e não tenha dúvida, nós vemos aí os projetos serem apresentados, alguns tópicos que a gente vê. O problema do casamento gay é uma discussão imensa, o problema do aborto, uma discussão que às vezes não se há consenso, a nossa legislação ela não está regulamentada para isso, a Constituição Federal diz que casamento será feito por pessoa, um homem e mulher. Não está lá escrito na Constituição que aquilo ali pode ser pessoas do mesmo sexo. Então, casamento, a Constituição, que é a lei maior desse país, estabelece que é homem e mulher. Você tem que fazer uma emenda constitucional, uma PEC, que vá lá modificar para que venha... A união estável é reconhecida em grande parte dos nossos institutos aí de previdência, o próprio INSS, os fundos próprios de previdência, que é o caso aí do Fundo do Rio de Janeiro, tem essa previsão legal que pode ser dependente, pessoas que fazem a união estável aí, que convivem uma vida inteira. Esses são os direitos que são estabelecidos. Mas casamento, a gente vê o Malafaia, vê lá o Bolsonaro, uma série de outros ali que, aumentando, às vezes em alguns momentos, essa situação de discussão que às vezes a gente não chega a lugar nenhum. O problema do aborto a gente viu agora há poucos dias, aqui no Rio de Janeiro, 2 mulheres perderam a vida por recorrerem a essas clínicas clandestinas. Então, realmente é um problema seríssimo, eles estipulam aí, chega a quase 1 milhão anual o número de mulheres que recorrem a esse tipo de atitude, e acaba, às vezes, em alguns casos, que essas clínicas não têm realmente, elas são sem a esterilização de materiais, médicos, às vezes, nem sempre são falsos médicos, não tem médicos, são algumas enfermeiras curiosas. Isso leva ao risco de perto de 1 milhão de pessoas a ano
que a gente vê isso aí. A gente tem uma grande discussão, problema do trânsito no Brasil. É um dos países que mais tem morte de trânsito. Houve a lei seca, mas mesmo assim ainda temos um índice muito alto da morte de pessoas no trânsito. Acidentes de trabalho, é um número elevadíssimo, o número de pessoas que morrem aí em virtude de acidentes de trabalho. Alguns ficam com sequelas permanentes, não voltam mais ao mercado de trabalho. Isso é um prejuízo muito grande para o poder público ficar se responsabilizando com isso. Então, a gente tem a infraestrutura brasileira, que a gente precisa realmente estar modernizando os portos, as nossas rodovias, as ferrovias. Hoje, o grande gancho que nós temos, a gente chama do agronegócio. Aí houve o transgênico, trabalha-se hoje aí com uma situação muito grande ele chama defensivo agrícola. Aí outros falam que é o agrotóxico, os venenos que são usados para fazer o controle das pragas nas lavouras, que em alguns casos a contaminação passa também para os alimentos. Isso a gente discute muito, né, na legislação. O Poder Público Federal, acabamos de ver aqui agora uma situação do passe livre para os idosos. Tem uma lei federal que estabelece que idosos e deficientes, estudantes, aí no estado do Rio de Janeiro eu tenho visto, quando ele está uniformizado, devidamente identificado, o estudante, ele apresentou, ele tem direito de andar gratuitamente, é o passe livre. Os idosos também, eles fazem até uma carteira especial para ele ter aquele cadastro lá para saber quantos estão utilizando. E existe, em alguns casos, interestadual, você tem que avisar com uma semana antes. Às vezes um ônibus que vem do Rio de Janeiro vai para São Paulo, se ele para em algum lugar, é reservado 2 lugares para os idosos, que também é o sistema de gratuidade. Em algumas vans lá no Rio de Janeiro, a gente vê que está escrito, é obrigado a transportar um idoso gratuitamente. Então, uma lei federal estabelece já esse tipo de benefício. Eu acho que basta a gente estar regulamentando isso, porque já é uma lei federal que dá o direito dos idosos poder andar de ônibus aí sem precisar gastar um centavo. É um subsídio que a gente fala que é a gratuidade, mas não é grátis, não. As empresas depois cobram isso do poder público. É igual o que acontece aqui no nosso município com relação à tarifa de R$1. Isso tudo é embutido depois, na hora que se fazem as planilhas, para cobrar do nosso povo aí de um modo geral. É um pagando pelo outro. Há poucos dias eu vi uma reportagem em que estava dizendo que vai custar aos cofres públicos, um não reajuste das tarifas de energia, 61 bilhões de reais. Isso aí simplesmente é uma forma de subsídio que a gente faz com nossos impostos, repassando para as concessionárias, para que aquela tarifa não tenha explosão de valores que hoje a gente está arcando todos os meses ali com as tarifas de energia elétrica. Isso acontece na parte de água, grande parte da água distribuída no estado do Rio de Janeiro é subsidiada. A gente observa assim, um prédio no Rio de Janeiro, às vezes tem prédio ou tem uma rua do Rio de Janeiro que paga mais água em valores do que o município de Piraí inteiro. Porque o prédio ali são 200, 300, 400 apartamentos, é um do lado do outro, e aquilo ali faz, a tarifa cruzada faz com que você tenha água, às vezes, que está acontecendo agora. Só um exemplo que eu vou dar. Para levar água dali da Jaqueira, onde já tem uma tubulação, até o Varjão, são 8 quilômetros de tubulação. Lá no Rio de Janeiro, com 1 quilômetro, você abastece 10 mil moradores. É os complexos que tem, tudo na vertical, você consegue, com 1 quilômetro de rede, abastecer 10 mil moradores. E você, para fazer extensão de rede, reservatório, botar o sistema de bombeamento, tudo isso são ônus, é gasto. E isso, na realidade, tem que fazer através do subsídio cruzado. É um município, é uma área ou outra está fazendo a ajuda para aqueles municípios que têm menor poder aquisitivo. Isso é que a gente vai discutir, inclusive, no Pacto Federativo, que a nossa presidente Dilma, aí, que está no poder, vai disputar uma eleição agora no dia 6, espero que ela saia vitoriosa, que a gente vai observar o seguinte, o Pacto Federativo, ele tem que ser realmente ali reengenhado, tem que ser altamente discutido, porque a nossa Constituição de 88, ela é extremamente municipalista. Ela joga uma série de serviços por obrigação dos municípios. E grande parte dos municípios, não é bem, às vezes, todos eles, Piraí tem uma situação um pouco melhor,
é um município um pouco privilegiado, não tem recurso para atender todas as demandas. Saneamento básico é obrigação do município, distribuição de água é obrigação do município, parte de transporte coletivo, pode ver lá artigo 25, 26, 24, tudo isso é obrigação. A saúde, extremamente municipalizada, a educação, toda ela municipalizada. Então, o município hoje tem uma responsabilidade gigantesca em termos da gestão com o seu cidadão. E o dinheiro que é repassado para isso, a gente vê aí, de vez em quando nós estamos discutindo, uma consulta do SUS é repassado R$5. É um valor irrisório, que não dá, às vezes, para cuidar da papelada que você tem que fazer para depois cobrar isso do Ministério da Saúde. Então, Pacto Federativo, eu acho que é obrigação dos nossos parlamentares que estão chegando em Brasília, começar uma discussão para a gente ver uma série de reformas nesse país. Precisamos realmente de uma série de reformas em todos os aspectos, inclusive da própria vida pública, a confiabilidade da nossa gestão da vida pública, a parte de segurança tem que ser repensada, o problema do sistema prisional brasileiro é uma vergonha, não tem como uma sociedade civilizada ter as condições que tem hoje nesse país, a parte de... Um minuto, vereador. A parte de prisional brasileiro, o Código Penal está extremamente ultrapassado, precisamos estudar isso aí para fazer umas reformas dentro do Código Penal. A parte política está aí, um monte de injustiça, só pegar o mapa eleitoral, dar uma olhada, a parte dos eleitores aí que votaram num e acabou entrando o outro, aquele problema de legenda, é um problema sério. E a parte tributária, que precisamos repensar esse pacto aí de cobrança dos impostos em cima, principalmente da classe trabalhadora. Então, são momentos da vida que a gente vai ter discussão aí nos próximos dias, aí, tanto para o governo de Estado, quanto para a presidência da República, para que a gente realmente avance, vê um futuro com mais otimismo, para que a nossa população tenha mais justiça social, tenha mais recursos, possa desenvolver, nossa juventude possa realmente ter uma escola de qualidade, para que ele tenha um cidadão bem esclarecido, inclusive sabendo escolher bem seus representantes. Obrigado. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Vamos torcer, excelência, para que a escolha para presidente, para governador principalmente no nosso estado, que seja melhor e que esses 40% de renovação do Congresso venha trazer algumas soluções para a gente, para que a gente possa parar um pouco de falar tudo isso que Vossa Excelência disse aqui, que infelizmente não dá para a gente aguentar mais, mas vai de garganta abaixo, porque não tem outra maneira. A gente reclama, mas não tem como, nós aqui embaixo não temos como fazer nada. Bom, eu vim falar, se você anda no município, vocês vão ver muitas placas de uma propaganda da ouvidoria do município. E eu estive conversando com uma das pessoas que tomam conta lá, que é o Lia. Como funciona? Hoje o munícipe pode reclamar uma falta de energia, uma lâmpada queimada na sua casa, em frente à sua casa, ou uma falta de água, ou um buraco, através da ouvidoria. Então o telefone 2431-9999. E a secretaria vai fornecer um protocolo e vai procurar a secretaria responsável por esse serviço. Porque eu acho que, se eu não estiver enganado, só a Secretaria de Obras que recebe a reclamação direta nela. Então eu acho que é um serviço muito bem, vai ser muito útil para a população. Vamos esperar que funcione. Acho que já foi feito o começo, foi criar a ouvidoria e desta forma, onde qualquer um pode estar lá reclamando e não precisa ir lá. Pode ser pelo telefone, pode ser por e-mail. Você reclama, vai ter um número de um protocolo, onde você tem 20 dias para ter uma resposta, ou o serviço feito, ou uma resposta que vai explicar
o porquê não fizeram ainda. E a mesma Secretaria de Ouvidoria vai cobrar isso das outras secretarias. Então essas placas aí estão aí, eu acho que teria que ser mais um pouco divulgado esse serviço. Acredito eu que ainda vai ser, mas só colocar a placa lá e um telefone, muita gente vai se desinteressar. Então, aproveitando nosso veículo aqui, que é bem extenso, e que para outras pessoas fiquem sabendo desse serviço. Só isso. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. Ia comentar também a respeito de assuntos já citados aqui, dentre eles essa questão que visa, proposto aqui pelo nobre vereador Russo, que visa oferecer ao cidadão idoso uma condição diferenciada no que diz respeito ao transporte. E nós tivemos na semana passada aqui um evento que tratava justamente disso, né, do idoso, onde se falava aqui das necessidades, da importância de tratarmos o idoso com o devido respeito, né, e tentar fazer melhorar o máximo possível as suas condições de vida a partir do momento da sua terceira idade. E hoje, assistindo à televisão, a um programa na TV, no horário do almoço, eu assisti a uma matéria onde uma mulher de 40 anos de idade espancava uma senhora de 78 com uma vassoura. Essa senhora é tia dessa mulher que a agredia. E nós vemos o quanto aquilo é um fato que foi filmado, foi registrado, está em rede nacional. O delegado, ao receber a denúncia, de imediato mandou que a cidadã fosse detida. Ela está presa e responderá pelos crimes que cometeu. São mais de um. Ela obrigava essa senhora a tomar banho frio, a espancava com uma vassoura, tapas, puxões de cabelo, e a se lavar com sabão em pó. Então, vocês vejam a atitude dessa mulher. Eu, às vezes, tenho vontade de usar outros termos, mas não posso, porque o ambiente não me permite. Nós temos que respeitar essa casa. Mas eu gostaria de qualificá-la, enquadrá-la de uma outra forma. Enquanto nós estamos preocupados em oferecer melhores condições de vida para os nossos irmãos, pais, tios, avós, pessoas da terceira idade, nós vemos pessoas criminosas como essa espancando, literalmente espancando, covardemente uma pessoa indefesa. Então nós precisamos sim nos preocupar muito com esse assunto, com essa matéria, e não só os jovens, não só os velhos, mas também crianças. Crianças que são espancadas, crianças que são abusadas, mulheres que são espancadas, que são abusadas. Nós precisamos tomar conta disso, nós precisamos ajudar, né, a essas pessoas. Eu sei que existem meios legais para que denúncias sejam feitas e providências sejam tomadas, mas muitas dessas pessoas têm medo de denunciar, têm medo de se apresentar, porque têm medo de retaliações, de represálias, que isso se torne ainda pior em casa. Mas é importante que essas pessoas tenham a quem recorrer e denunciem. Eu, particularmente, fico à disposição para qualquer um que queira denunciar qualquer tipo de maltrato a idoso, a uma criança ou mesmo a mulher. Eu estou à disposição para receber, acatar a denúncia e tomar as providências que forem necessárias. Não me escondo, não tenho medo disso. Então, estou à disposição para isso. Aqueles que nos ouvem, aqueles que aqui estão, podem multiplicar, porque realmente a gente precisa tomar atitudes. Falando nisso também, eu queria colocar aqui também uma outra questão. Nós falamos há cerca de 2 semanas nessa casa, talvez 3, a respeito do tráfico de drogas no nosso município. E eu comentei a respeito de uma denúncia que eu teria recebido, onde policiais estariam recebendo arrego, propina, ou seja lá o que for, de traficantes. Sabemos que a nossa polícia não tem esse objetivo. Sabemos que a nossa polícia tem feito um bom trabalho, principalmente em Piraí, tem sido atuante. Nós temos vários casos aqui de traficantes que foram presos, que tiveram sua
enfim, foram enquadrados e colocados no seu devido lugar, que é atrás das grades. Porque esses vagabundos que ficam aliciando nossos filhos nas portas das escolas, nas calçadas, nas ruas, nos bares, restaurantes, seja lá onde for, esses não merecem estar entre nós, eles têm que estar enjaulados mesmo. E pena não haver, repito, uma prisão perpétua no Brasil para jogar esses elementos lá, porque eles não se recuperam. Eles saem de lá e voltam a fazer tudo de novo. Voltam a traficar. Voltam a roubar a inocência, a infância de muitas crianças. Voltam a matar. E nós precisamos ter atitudes. Então, no que diz respeito ao comentário aqui feito, eu fui abordado depois por um policial, um comandante da polícia, um capitão da polícia, para tratar do assunto com a seriedade que ele merece. E deixei claro a ele que não havia uma afirmação da minha parte. O que eu teria recebido era uma denúncia e que a mesma deveria ser apurada. Porque sabemos, repito, que a função da polícia e o que o comando determina é que as ações sejam cometidas em prol de se defender a sociedade, de não permitir que o tráfico aconteça. E assim tem sido feito. Essa semana mesmo, mais uma turminha aí foi recolhida. Infelizmente tem menores no meio, tem um de 15 anos no meio, que causa um grande transtorno para a família que não tem recursos, que não tem condições sequer de se movimentar, de se locomover para poder visitar o ente, o parente, o filho. Então são situações graves que nós precisamos ser atuantes, e a polícia mais uma vez foi atuante e conseguiu eliminar mais um foco, mais um grupinho desse. Então, do mesmo jeito que nós questionamos aqui, nós também parabenizamos e agradecemos. Parabéns pelo serviço de inteligência e pela atuação da polícia nesse caso. Nós temos uma outra questão, que é a questão de, agora vamos falar do nosso município aqui, no que diz respeito à infraestrutura. Há muito vem se pedindo aqui a implantação de sinalização gráfica vertical e horizontal no município. E algumas ações foram cometidas nesse sentido, a fim de viabilizar e melhorar a mobilidade urbana. E agora nós estamos recebendo, enfim, as placas de logradouro, que estarão sendo implantadas já a partir de hoje, já estão sendo implantadas no município, eu já vi a movimentação, e nós teremos, então, enfim, a sinalização devida, indicando os nomes das ruas. Foi um pedido feito, que vem sendo feito por mim ao longo dos anos, outros colegas já fizeram também pedidos como esse, para outros bairros, enfim. Todos nós aqui já tivemos uma participação nesse projeto, então é importante ressaltar que o Executivo está atendendo a uma reivindicação antiga, não nossa, não dessa casa, mas sim do munícipe. E a outra questão que foi colocada aqui, o nobre vereador Russo falou sobre a questão do atendimento através da ouvidoria, que eu acho que é extremamente importante que o veículo seja utilizado para se fazer as cobranças, as informações, que passe as informações necessárias para que a ouvidoria possa municiar as secretarias quanto aos problemas e buscar, assim, as soluções. Mas existe eu queria destacar aqui uma das propostas que me atraiu no deputado Índio da Costa, hoje deputado, já eleito, foi justamente a proposta que ele fará no Congresso para a criação do PROCON do cidadão. Nós temos um PROCON hoje que atende às nossas necessidades, como precisamos brigar aí com algumas dessas empresas, operadoras de telefonia, Light, SEDAI, enfim, volta e meia a gente tem problemas e precisa recorrer a alguém. E o PROCON tem sido muito eficiente no que diz respeito a essa relação com o cidadão e essas instituições, esses órgãos, essas empresas. E o PROCON do cidadão visa justamente isso, melhorar a condição do cidadão, o atendimento ao cidadão. Ele passa a responder quando o cidadão precisa questionar, reclamar de alguma ação do Executivo, não atendimento do Executivo, a falta de investimento do Executivo, ele vai aonde? Em alguns lugares existe a ouvidoria, mas o PROCON do cidadão ele será um órgão independente. Ele não será regido pela Prefeitura. Ele não terá como seu gerente, diretor ou agente de atendimento um funcionário da Prefeitura. Será um órgão independente, que agirá com mais rigor, com maior autonomia. Então, eu acho que é uma ideia bastante interessante que está sendo levada para o Congresso Nacional e estará sendo discutida a partir dessa próxima legislação. Por fim, queria parabenizar o nosso amigo Cezinha. Ontem nós falamos sobre vários assuntos aqui e eu acabei me furtando aí do dever, da obrigação, do reconhecimento pela participação do nosso amigo nessa casa.
Realmente foi alguém que veio para contribuir, para somar, com boas ideias, com boas iniciativas, demonstrou uma interação muito grande com o grupo, agiu de forma a fazer com que a sua ausência hoje aqui nos cause saudades. Mas está ali presente, tenho certeza que estará nos acompanhando nos próximos dias, meses e anos, prestando o seu serviço, ainda que não diretamente sentado em uma dessas cadeiras, mas no convívio, no contato direto com a sociedade, coisa que sempre o fez e muito bem. Parabéns, amigo Cezinha. Obrigado, Excelência. Então eu convido o nosso amigo Cezinha para receber aqui da mão dos vereadores o certificado de reconhecimento. Bom, boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os vereadores. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui. Ser convidado até para receber esse certificado, para mim, é um prazer a mais do que passar esses 2 meses junto de vocês. Para mim, estar hoje aqui é um momento muito alegre e muito triste. Triste por ter muita coisa a contribuir ainda, né, para essa casa, para o nosso município, para o nosso povo. Mas muito alegre por ter passado esses 2 meses aqui com vocês, com essa casa, por ter a oportunidade de contribuir bastante para o nosso município, para o crescimento do nosso município, contribuir para essa casa que cada vez eu fico mais certo da parceria, da competência de todos vocês, então eu pude aprender um pouco mais com cada um de vocês aqui. Para mim foi muito bom adquirir essa experiência junto de vocês. Então eu queria imensamente agradecer a cada um dos vereadores, ao presidente, ao Ladeira, ao Charles Torres, o Eco Staccato, Mário Hermínio, Darley, o Flávio, o nosso amigo Russo, nosso amigo Alzimiro, e principalmente ao nosso amigo Júnior Rocha, que hoje nem está aqui, mas que me deu essa oportunidade de estar esses 2 meses com vocês aqui, podendo ter essa experiência a mais, né? Então, eu queria agradecer aí o nosso amigo Júnior Rocha por essa oportunidade, agradecer a cada um funcionário dessa casa, que desde o primeiro dia que cheguei aqui, fui tratado com muito carinho, por todos mesmo aqui nessa casa. Sempre com muito carinho, até hoje, sou recebido com muito carinho aqui. Então, queria deixar aqui o meu abraço, meu agradecimento por todo mundo, as meninas da recepção, as meninas da limpeza, o pessoal lá de cima, a bancada, a CPD, Procuradoria, todos sempre tentando me ajudar de todas as formas. Todos vocês foram sempre muito parceiros, tentando me ajudar nessa caminhada de 2 meses aí. Então, eu saio feliz, muito feliz hoje, de saber que pude representar bem o nosso amigo Júnior Rocha durante o período de licença dele, estando aqui representando também o nosso povo piraiense. Então,
mais uma vez quero agradecer ao povo que a cada momento na rua tem me abordado, me parabenizando a atuação aqui nesses 2 meses. Foi muito bom. Através de contato, telefonemas, mensagens, redes sociais, a todo momento tem recebido parabéns. Então, mais uma vez, queria agradecer a essa casa. Queria, senhor presidente, por favor, que passasse aos demais funcionários dessa casa o meu agradecimento. Eu vou estar amanhã vindo aqui falar com cada um, tá? Cada setor, espero que me permita, para agradecer a forma carinhosamente que foi aceito nessa casa. Muito obrigado pelo certificado. Obrigado a todos. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação o único requerimento 79/2014 do vereador Flávio de Almeida Ribeiro, a CCR Nova Dutra e a NTT, solicitando que seja encaminhado a esta casa os projetos existentes para a construção das passarelas a serem construídas ao longo do trecho de Piraí, nas proximidades dos bairros Caiçara, Jaqueira e Varjão, bem como Piraí, em frente à empresa Ambev. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação o único requerimento 80/2014 do vereador Zimiro de Santos Dias ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o encaminhamento do referido requerimento ao presidente da Light, Paulo Roberto Ribeiro, para implantação de rede de baixa tensão na rua Guarani, no bairro Asilo, neste município. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal com a palavra o vereador Alzimiro. Companheiros, a gente estava falando aqui sobre a ouvidoria. A ouvidoria do município é importantíssimo para medir como está sendo atendido, como está funcionando os diversos órgãos da administração pública com relação ao atendimento ao cidadão. Então, a ouvidoria, quando bem utilizada, quando chega lá uma reclamação, iluminação pública, a gente vai na ouvidoria porque aquilo não foi executado. Então, pode ser feito por essa casa, pode ser feito pela ouvidoria. E a ouvidoria, por uma questão, acho que, da legislação, na saúde tem uma ouvidoria específica da saúde. É naquela sala ao lado do Conselho de Saúde, que tem ali na Secretaria de Saúde. Então, tem uma ouvidoria específica para assuntos relacionados à Secretaria de Saúde. E a Secretaria Geral do município, que é essa que fica aqui no Centro de Atendimento ao Trabalhador, que o Elias é o responsável hoje, Elias de Oliveira, que até está nessas placas, que foi a divulgação do compromisso do prefeito para poder manter um canal melhor de contato com a população, para receber ali, para medir como está a satisfação, como estão sendo prestados esses serviços públicos nos diversos setores. Nós temos uma gama de setores muito grande: saúde, educação, a parte de transporte, a parte de serviço público, da Secretaria de Obra. Então, isso é importantíssimo, pelo número de reclamação que a gente observa, como é que está indo a gestão pública, como é que está sendo o atendimento aos nossos contribuintes. Acho da maior importância. Então, tem a específica da saúde e tem a outra que está publicada, a geral, que é feita através daquele telefone 2431-9999, é onde está ali para poder medir como está a satisfação da nossa população com relação à gestão do Poder Executivo. Vou falar aqui também, a política é importantíssima na vida de um cidadão. Nós vimos, por exemplo, no bairro Varjão, felizmente foi atendido um pedido antigo que era a retirada dos postes lá, que ficava quase no meio daquela via pública ali, na Rua dos Eucaliptos. Graças a Deus foram retirados lá os postes que atrapalhavam, provocando inclusive acidentes. Está sendo feito um recapeamento das ruas lá do bairro Varjão, e o atendimento da água, que está sendo feito inclusive por uma empreiteira que está prestando serviço à SEDAI, que vai ser feita uma interligação ali no bairro Jaqueira, e uma bomba que hoje é ligada aqui dentro da gerência em Piraí,
vai botar água também lá no bairro Varjão. Então, sem sombra de dúvida, precisa depois a gente complementar uma série de coisas. O Varjão, com o crescimento que teve, como teve também no município de Arrozal, precisa de fazer um reservatório maior. Precisa fazer um reservatório de grande porte, porque a água a gente vai ter em abundância, graças a Deus. A rede é de 200 milímetros que está sendo colocada. A bomba que tem aqui, ela funciona hoje em termos aí de 3, 4 horas por dia, e ela pode agora funcionar, se for necessário, até 24 horas. Então não tem o problema da falta d'água do Varjão, vai ser resolvido, inclusive por um problema, às vezes, da própria natureza. O manancial que fornece água para o Varjão hoje, ele teve uma queda muito brusca na água que é captada. Então hoje a água que está sendo captada ali, com o crescimento que teve no bairro, não é suficiente mais para atender aquele bairro. Então tem que fazer um reservatório maior e trabalhar no sentido de concluir logo essa rede, que é uma adutora, para que chegue a água para a população do bairro. O outro aspecto que a gente tem visto na política aí, no dia 25 de agosto foi depositado R$1.077.000, referente a um recurso que vem do Ministério da Integração Social para diminuir os danos que houve naquela chuva do 7 de fevereiro. Eu tive com o prefeito me garantiu, essa é a primeira parcela, o total é 3.901.000, o prefeito mandou inclusive um documento a essa casa, com compromisso de manter também uma comunicação melhor com essa casa. Ele me garantiu que a maior parte desses recursos serão investidos no bairro do Asilo. Uma, devido que os danos lá também foram maiores. E segundo, porque ali se concentra o maior número de moradores dentro do município de Piraí, é o bairro mais populoso que nós temos hoje, é o bairro do Asilo. E isso eu fico muito feliz, que hoje até o companheiro o José Paulo de Carvalho está fazendo ali uma indicação daquela passarela. Precisa realmente ali, o número de pessoas que transitam ali é muito grande. A passarela realmente, a parte do piso ali, é extremamente frágil. O concreto, todo momento, não sei se é problema da vibração ou se ele é mal elaborado, o concreto ali não se adaptou ao piso daquela passarela. Então, realmente, ele se comprometeu que vai fazer a beira-rio, do lado de cá, é recurso também que ele se comprometeu que vai fazer uma obra de urbanização ali de primeiro mundo e que vai fazer o investimento no bairro do Asilo, além da reconstrução daquelas unidades habitacionais que sofreram com as chuvas, também vai fazer uma série de obras de urbanismo dentro do bairro do Asilo. Fiquei muito contente com isso. Ele me falou já tem mais de um mês, eu estive no gabinete dele conversando, e ele me disse sobre isso. Uma outra situação é sobre o requerimento que eu fiz e que hoje foi votado nessa casa para fazer a rede de baixa tensão na Rua Guarani. Precisa realmente botar iluminação até a parte do Chapadão, lá do bairro do Asilo, e precisa da rede de baixa tensão para que a gente bota as luminárias em todos os postes ali e ficar com uma margem de segurança e a população que está construindo, inclusive, ao longo dessa via, para que tenha energia elétrica ali e tenha iluminação pública, que é aquilo que a gente paga. Uma outra situação que eu vi também, do requerimento do Flávio, realmente, a nossa nova Dutra aí, que hoje faz a administração da rodovia Presidente Dutra, tem que ter um compromisso com o município de Piraí e ter um compromisso com a população no sentido de resolver isso da maneira mais rápida possível, inclusive mandar também o projeto, que o companheiro Russo, eu sei que ele teve um acesso uma época aí, do projeto da terceira pista da Serra das Araras. Nós vivemos incessantemente acidentes ali, prejuízo gigantesco aí para transportadoras, prejuízo de vidas humanas, realmente prejuízo material dali dos caminhões e de carga, uma série de coisas que se perde, horas e horas perdidas ali com congestionamento, com o problema de ficar 2, 3 horas da pista paralisada até que tira, quando é um problema de uma carga perigosa, da terceira pista. Tem que vir a essa casa também, porque estiveram aqui, falaram que já estava já na fase de licenciamento ambiental, é uma licença que às vezes é feito o estudo, mas pelo que eles falaram para a gente, que iam ser feitos lá 3 túneis e 11 pontes para poder evitar o máximo impacto ambiental, que venha essa casa realmente um projeto para a gente ver aquilo ali e cobrar, inclusive, dos nossos parlamentares. Tem que ser uma maneira de atender aqueles moradores que estão ali onde vai ser o traçado dessa terceira pista. A gente vai ter que ter uma localização onde bota esses moradores em novas unidades habitacionais. Atender, por exemplo, o impacto ambiental, o que vai ser realmente, se vai fazer a maior parte, tipo a imigrantes, que é quase tudo em concreto armado.
Eles falaram que realmente vai fazer em concreto armado para que tenha facilidade dos animais, as aves silvestres, os bichinhos que tem lá, que hoje tem lá o habitat natural ali, a fauna e a flora, sejam mais preservadas possível. Então eles falaram, são 3 túneis e 11 pontes que serão feitos no traçado novo dessa terceira pista. Então a gente precisa das passarelas, são vidas humanas que às vezes são ceifadas ali, principalmente na Jaqueira, um problema seríssimo. Hoje, eu trabalhei na construção de rodovia, trabalhei na rodovia dos Bandeirantes, e a gente vê que não é tão difícil fazer a construção de uma passagem nessas vias, principalmente com a arrecadação, com recursos que tem um consórcio das 4 maiores empreiteiras que hoje temos no Brasil, que administra a CCR. A CCR pegou a parte de Barcas, pegou a Ponte de Niterói, pegou a 393, já tem a nossa Presidente Dutra aí, que é o maior tráfego de carro, hoje é a rodovia mais importante desse país, hoje que liga os 2 eixos principais, que é Rio e São Paulo. Então ela tem recurso suficiente para atender realmente os acessos aí que ela tirou, aquela série de retornos que tinha, ela veio e simplesmente tirou, problema seríssimo do pessoal da Light, tem que fazer retorno lá longe, o pessoal do Varjão tem que fazer, pode muito bem fazer aquilo ali através de uma transposição que a gente chama de passagem inferior. Então não tem problema nenhum da Nova Dutra encaminhar essa casa. Os projetos lá, que seja da passarela ou de realmente de um viaduto aí para a entrada, principalmente do bairro Varjão, que cresceu muito, e também para atender o pleito da nossa política. Além dessa casa legislativa que a gente tem aqui hoje, tem os novos parlamentares que vão começar agora com gás, com otimismo, para cobrar isso. É uma concessionária. E já está vencendo o que ela fez, o contrato de concessão. Então tem que cobrar realmente para que eles venham atender isso. E quando eles precisam de dinheiro para poder fazer esse tipo de investimento, é o BNDES que financia, pô. Então qual a dificuldade que esses caras têm em atender, em fazer os acessos, em fazer realmente uma saída decente ali para o bairro Varjão? Vai sair depois daquele investimento nosso lá, do Parque Industrial, lá na entrada de Arrozal. Então a gente precisa, na realidade, de um respeito maior dessas concessionárias, seja da Light, seja da SEDAI, seja da Nova Dutra. Aqui, essa casa, a gente tem hora que, se a gente quiser, a gente pode estar indo nesses parlamentares em Brasília, os caras estiveram aqui, pediram os votos, já estão eleitos agora no último dia 5, precisamos realmente de compromisso deles para resolver esse problema. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Mário Hermínio. Senhor presidente, só para fazer um comentário, eu posso falar daqui? Senhor presidente, caro colega e público presidente, eu quero também parabenizar o Cezinha por esses 2 meses que esteve com a gente, que nos trouxe alegria, nos trouxe ideias, que realmente somou, né, para todos nós e para o nosso município. E quem sabe, no próximo pleito, você vai estar aqui direto nessa casa. Seu trabalho foi muito bom, você tem boas ideias, gosta de fazer um trabalho para o seu município. Tenha certeza que os munícipes também vão reconhecer o seu trabalho. Parabéns, que você seja bastante feliz na sua caminhada. Quero também, senhor presidente, só fazer um comentário do excelentíssimo senhor vereador Zemiro, fez uma indicação para a Rua Guarani, um requerimento, mas lá não é Rua Guarani. Lá é Rua Miguel Franco dos Santos, registrado nesta casa. Votado por esta casa. Então, gostaria que Vossa Excelência mudasse, porque quando chegar na Light, eles vão colocar como rua, eles não vão reconhecer essa rua, porque só tem aquele pedacinho, aquilo ali foi o seguinte, quando eu fiz o loteamento, não tinha aquela rua. Tinha só aquele pedaço onde tem a casa da Aparecida Campos. Seria ali seria uma servidão para chegar, para tirar as águas pluviais e tal e tal. Depois, como eu deixei já com 10 metros de largura, porque poderia mais tarde fazer uma outra rua mesmo ali para dentro. Então a Aparecida Campos, na época, colocou o nome de Guarani, porque ela fez a casa dela lá embaixo. Então, quer dizer, na verdade, a frente do lote é aquela casa da frente, onde hoje tem 3 casas, né? Então, eu gostaria de fazer essa retificação, porque senão, quando chegar na Light, não vão reconhecer a Rua Guarani. Acredito que não. Porque se você vê na conta de luz, não deve ter
esse nome. Então, é aquele trechinho. Aquela rua, a extensão da rua é Miguel Franco dos Santos. Por exemplo, eu agora coloquei luz numa casa lá em cima, já no Chapadão, Rua Miguel Franco dos Santos. Pois é, então, é porque houve, está vendo aí uma, né, eu teria que ver isso aí para arrumar. E hoje está na Secretaria de Fazenda, né, porque está registrado como Rua Miguel Franco dos Santos. Uma outra coisa, senhor presidente, que a excelência, o Alzimiro falou, que renovou realmente 40% dos deputados federais, né, na Câmara dos Deputados Federais. Mas, excelência, eu acho que não vai, talvez não chegue aos 40%, porque 200 e poucos deputados estão em questão da justiça que poderão ganhar os processos e voltar. E desses 40%, tem uns que voltaram, que já não eram deputados nessa época, 56% voltaram mesmo. E mais um percentual aí, que eles retornaram depois que eles foram prefeitos, governadores de alguns estados, que depois voltaram também. Então, na verdade, eu quero só concluir o seguinte: as manifestações que tivemos em todo o Brasil não foi para mudar a política. Não foi para mudar a política, porque os mesmos personagens, ou 80% dos mesmos deputados, senadores, partidos, estão aí. Porque os partidos de esquerda não fizeram nada. Então, nós temos, não foi o movimento que houve, não foi um movimento político, para mudar a política, mudar o regime político. Nós temos que descobrir por que houve esse movimento tão grande no nosso país, que eu achava que nós teríamos agora um resultado muito diferente nas urnas, e não o tivemos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. E concluir a respeito da ouvidoria, eu esqueci de falar que não é só recorrer para procurar algum serviço. Poderão ser feitas críticas, que é uma coisa importantíssima. A crítica, principalmente quando construtiva, ela ajuda a melhorar muito qualquer sistema. Pode também ser elogios e denúncias, inclusive anônimas. Às vezes acontece alguma coisa na sua rua onde você não tem coragem de colocar a cara lá, vai lá, denuncia anonimamente, vai ser também tratado da mesma forma. Quero falar das indicações que fiz hoje, da reforma da passarela do asilo. Inclusive, ano passado, o Alzimiro, junto com o Flávio, fez essa indicação, até comentei com ele agora. Acho que o importante é fazer sempre e todos, para que possa ganhar mais força e, quem sabe, ser atendido. A intenção nossa é que cada dia mais munícipe seja atendido com as suas necessidades. E se nós juntarmos e fazendo essa cobrança, a possibilidade de ser feita é muito maior. Uma outra indicação que fiz com Ladeira foi para o transporte gratuito acima de 60 anos. O vereador Charles comentou aqui o trabalho que é feito em Piraí em prol dos idosos. Eu acho que é obrigação nossa ajudar o que a gente puder. E a gente tem feito isso aí. Acho que todos os vereadores aqui, todos os vereadores aqui fazem indicação, fazem um trabalho bom para isso. E eu acho que uma indicação que vem a encontro a esse bem, que não podemos esquecer que daqui a pouco estaremos lá precisando desse transporte aí. Eu ainda vou demorar um pouco, né? Sou meio jovem. E por último eu quero falar do Cezinha. Falar, Cezinha, que o carinho que te receberam aqui foi simplesmente o que você merece. Você só colheu o que você planta o dia a dia. Você é uma pessoa que eu vejo sempre aí no município,
te conheço há algum tempo e vejo a pessoa especial que você é com todos. Então você não teve nada mais, nada menos que mereceu. Se todos aqui te trataram com carinho, pode ter certeza que foi o que realmente pensam de você, pela pessoa que você é, a pessoa maravilhosa que você é. E se Deus quiser, estando eu aqui não no próximo mandato, eu gostaria muito, quero muito te ver aqui entre os vereadores que estiverem aqui. Se estiver junto comigo, vai ser um prazer maior ainda. E que essa casa também precisa de todos, e eu sei que você dá essa contribuição muito, e gostaria da sua presença aqui, toda vez que puder, para nos ajudar, para trazer alguma coisa de fora para a gente poder ajudar esse município. Obrigado por você ter ficado 2 meses aqui e ter feito o seu trabalho da maneira que fez. É disso que a gente precisa, de pessoas que venham somar. E você somou muito bem. Um abraço. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Permissão para falar daqui, presidente? Obrigado. Boa noite a todos. Fazer uso da palavra também para dar os parabéns para o meu amigo Cezinha, passou esse tempo com a gente, e realmente é o que o vereador Russo disse, Cezinha. É muito espontâneo, natural o relacionamento das pessoas em relação a você. Não tem nenhum tipo de construção, né, que seja fabricado. Com Cezinha é sempre assim, falo com liberdade, porque te conheço há muito tempo, a gente estudou juntos, e nem por isso, se eu vacilar, eu sei que você vai deixar de me dar uma bronca, como já me deu, mas o respeito, a simpatia e a amizade sempre permanece. Isso é o que eu vejo mais bonito na sua pessoa, Cezinha. Eu também tenho o desejo, eu não sei se no próximo mandato estarei aqui, mas desejo que você esteja, tá ok? Um abraço. Com a palavra o vereador Flávio. Gostaria de falar daqui, senhor presidente. Perfeitamente, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. O que me levou a fazer o requerimento pedindo o projeto, né, sobre as passarelas ao longo da Via Dutra, é que eles só ficam colocando a população contra toda a classe política, né, municipal, estadual, federal. Eles sempre ficam colocando a culpa em alguém, mas também, por sua vez, não apresenta projeto, né? Que esse projeto tem que partir deles lá, segundo informações. E sempre eles ficam falando que a gente pode ir em busca de parcerias com empresa privada, como já foi dito aqui, naquela audiência pública, que a gente poderia ir em busca de parceria com as indústrias, né, o setor privado, né, e governo do estado, e sem esses projetos na mão não dá nem para a gente iniciar, né? Como que você vai pedir um recurso sem apresentar esses projetos? Então, encaminhamos aí, né, nós encaminhamos, né, que passou por aprovação dos senhores aí, e vamos ver, né, se eles mandam esse projeto para a gente aí, para a gente, de repente, começar alguma coisa com o governo do estado, enfim. E gostaria de deixar aqui os parabéns aí ao Cezinha, que realmente esse período que ele passou por aqui, ele cumpriu com a sua missão direitinho aí. Parabéns. E também comentar sobre os servidores dessa casa aqui. Quando eu cheguei, o presidente já logo falou que a gente seria bem atendido, que os servidores aqui têm uma atenção especial com a gente e sempre procura nos atender, como o Cezinha já falou aí também, que ele ficou satisfeito com esse atendimento. Então, eu só queria ressaltar aqui que realmente o presidente falou a verdade. Nós, pelo que eu observo aqui, não só eu, todos nós aqui, somos bem atendidos pelos servidores aqui. E outra coisa, tudo que eu já passei em grupo, em escola, no trabalho,
sempre tem aquela desavença, sempre tem um ou outro, né, que procura arrumar um problema, alguma coisa desse tipo. Mas aqui não. É uma coisa que está me surpreendendo até agora. Não tem discussão aqui entre nós, vereadores. Quando tem alguma coisa, é uma discussão, assim, no bom sentido, de busca de melhorias para a cidade. Não aquela desavença, aquela, né, um querendo se pegar com o outro. Isso, até então, não assisti ainda. Então, parabéns aí a todos. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Darley. Permite fazer uso da palavra aqui, presidente? Perfeitamente, vereador. Boa noite, presidente, colegas vereadores e público presente. Tudo que precisava ser falado sobre o Cezinha aqui já foi falado, né? Mas o Cezinha sempre provou, Cezinha, que é uma liderança no município. Prova disso foi todas as vezes que colocou seu nome para disputar uma eleição e teve sempre uma votação surpreendente para todos nós, tá? Mais surpreendente pelo número, não pela sua capacidade. Então, tem muito que falar de você, mas quero dizer que você está saindo, mas está devendo o show para nós que você prometeu aqui na Câmara, tá? Ele tem também essa qualidade. Todas as vezes que eu vejo o Cezinha fazendo um show, eu faço questão de sentar para apreciá-lo, porque ele realmente é bom, com o microfone na mão também para cantar. Parabéns, Cezinha. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 13 de outubro, corrente ano, hora regimental.